Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Minha voz tá maravilhosa, né? Boa noite, Denise, Laina. Vamos entrando. É como eu falo sempre. Começa a mandar um aviãozinho aí, compartilhar com o pessoal, chama pra cá. A gente vai bater um papo bem legal hoje. Daqui a pouquinho eu vou apresentar nosso convidado e vou convidar. Vou convidar, foi ótimo, né? Redundante. E vou chamá-lo aqui, ele já tá por aqui, eu vi ali. Vamos chamando aí os amigos. Pessoal, PGM Jundiaí retomada, né? A gente teve a suspensão de diversos concursos de procuradorias legislativas, municipais, advocacia de estatais no estado de São Paulo. Muitas organizadas pela VUNESP. A gente teve aí a suspensão em razão do período de pandemia, mas aos poucos as provas estão sendo retomadas e uma delas é a PGM Jundiaí, que vai ser aplicada neste final de semana, né, dia 11. Então a gente convidou um colega muito especial, competentíssimo, muito fera, que é o Yuri Ramon. Ele é procurador legislativo e entende bastante da banca VUNESP. Para bater esse papo conosco, a gente vai falar um pouco sobre a trajetória dele, sobre o estilo de cobrança da VUNESP, como funciona isso de fazer primeira fase, segunda fase no mesmo dia, quais seriam as estratégias, né, de preparação e execução da prova nesse estilo. Então eu vou convidar aqui para vocês. O Ramon tem um perfil aqui no Instagram que é o Prática na Advocacia Pública, conhecidíssimo. Ele faz um trabalho sensacional, nos informando sobre os concursos, sobre a carreira, trazendo muitas dicas. Tem um drive sensacional de provas, inclusive, uma das fontes de questões aí da plataforma do Treino Subjetivas. Então eu tenho a honra de convidar aqui, já vou colocá-lo, o Ramon. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês vão convidando aí o pessoal. Pronto, já enviei aqui a solicitação. Quem aí vai fazer PGM Jundiaí ou outra prova da VUNESP? Deixa aí nos comentários. Olha ele aí. Opa, boa noite. Tá me escutando? Boa noite, estou sim. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Eu estava contando ao Ramon, pessoal, que estou com essa garganta inflamada porque nordestino vai para o sul e volta, né, com síndrome gripal, no meu caso. Então, tirei uns dias de folga, viajei para o Rio Grande do Sul, voltei com essa voz de taquara rachada que vocês estão vendo. Olha, o pessoal vai fazer a prova ali, então essa live é para vocês. Ramon, primeiro, muito obrigada. Às vezes eu chamo de Yuri, às vezes de Ramon. Tá aceito, né? Tô perdoada. Tanto faz, tanto faz. Então, deixa eu te falar. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente, quando fala de prova VUNESP, sempre tem alguns nomes em mente e um deles é o seu. E queria te agradecer também, publicamente aqui, pelo drive que você sempre manteve, né, com espelhos de prova VUNESP e que eu sempre acompanhei, fui salvando e depois, quando a gente lançou o treino subjetivo, grande parte desse banco de dados eu debati. Então, eu queria agradecer aqui publicamente. E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da tua trajetória, do cargo que você ocupa hoje. E aos poucos a gente vai levando a live, conduzindo para trazer dicas aqui para o pessoal de prova da VUNESP. Então, seja muito bem-vindo e pode ficar à vontade para se apresentar. Então, boa noite. Antes de tudo, quero agradecer aí pelo convite também. Espero poder contribuir de alguma forma para os concurseiros aí que vai ter prova domingo em Jundiaí, para os que estão iniciando e para os que estão na caminhada também há um bom tempo. E antes também de qualquer coisa, o Drive, eu também, é um agradecimento que eu faço ao Só Procuradorias, que justamente na época em que eu fiz o concurso aqui da Câmara, eu estava um pouco até meio perdido de discursivos e tudo. Aí foi quando eu vi o Drive dele, e nas provas que lá tinham à época, eu comecei a revisar. E, coincidentemente, uma das provas que lá tinha, que inclusive nem era VUNESP, era Guarujá, de outra banca, mas deixa eu dar uma olhada aqui, senti no coração, olhei e a prova da VUNESP foi exatamente a mesma coisa. Então eu só lembrei do que eu olhei e deu certo. Então, só Procuradoria foi um dos vetores aí que me ajudou, né? Eu também agradeço muito a ele por causa disso.
O Lucas é sensacional. É, então, eu comecei e terminei o curso de Direito em 2015, né? Já voltando os estudos para concurso. Em 2016, fiz PGM São Luís, não passei por causa de uma questão na objetiva. Posteriormente, ia fazer Mato Grosso, do PGE Mato Grosso, mas terminei adoecendo e não fui. PGE Maranhão foi quando eu realmente comecei a sentir uma boa aprovação, que foi quando eu fiz a PGE Maranhão e passei dentro do limite, acho que era até 300 para a segunda fase. Fiz a segunda fase da PGE Maranhão, todavia eu ainda não estava tão experiente na prova discursiva. Então eu levei um fumo na discursiva, né, mas continuei estudando. Janeiro de 2017, fui aprovado em uma procuradoria pequena de Pernambuco, Camutanga, município de 8.600 habitantes. E julho de 2017 foi quando eu tomei posse lá. Nesse meu tempo, fui sendo aprovado em outras procuradorias pequenas e tal, mas só estudando para PGE grande e PGM de capital, porque eu nem sabia dos concursos aqui em São Paulo. Eu olhava assim o edital e dizia, não, 5 mil, 4 mil para ir morar em São Paulo não vale a pena não. E só focando na PGE. Posteriormente, em 2017, metade de 2017 para frente, eu mudei o foco. Fui estudar para magistratura, Ministério Público. Só que, final do ano, saiu a notícia da PGE São Paulo. Caramba, PGE São Paulo, não posso perder essa lenda, não. Essa lenda eu já estava esperando. Aí voltei os estudos, totalmente voltado apenas para VUNESP. Depois de ter feito isso, fiz o concurso da PGE, né? Também não passei. Não passei, só que eu, caramba, estudei tanto para a VUNESP, aí coincidiu de que saí Câmara de Itacoaxetuba e PGM Sorocaba. Então eu estudei voltado para PGM Sorocaba. Porque Itacoaxetuba era só uma vaga. Então, não, vou aproveitar. Também, né? As duas? Isso. Um final de semana era Sorocaba, no outro final de semana Itacoaxetuba. Não, vou fazer essa experiência, vou passar uma semana em São Paulo. Na época eu estava um pouco sem dinheiro e tal, porque procuradoria pequena não paga lá essas coisas, né? Então eu economizei e fiquei em um hostel. Fiquei nem em hotel, fiquei em hostel mesmo, de boa, e não passei em Sorocaba. Fiquei triste pra caramba. Caramba, não passei. Então, Itacoaxetuba, que só uma vaga, não vai dar pra mim, não. Passei a semana de boa revisando os espelhos, dando uma lida ou outra. E no sábado, inclusive, eu fui até para um show dos Arrais, que eu sou fã e tudo mais. Curti o show lá, que era uma gravação de um DVD. Dormi umas 3 horas da manhã, 5 horas da manhã já estava de pé e fui fazer a prova. Cansado e tal. E fiz a prova, mas gostei da prova. À tarde, quando eu fui fazer a discursiva, parece até que eu me senti iluminado. Porque eu comecei a escrever e começou a brotar ideias na minha cabeça e eu só botando o que estava vindo na cabeça. Saí da prova bem aliviado. Fazia tempo que eu não tinha uma sensação dessa de sair de uma prova assim, aliviado. Então, quando eu saí, Deus, me dê essa oportunidade de vir para São Paulo, se for da sua vontade. E posteriormente saiu o resultado. Em Itacoaxetuba, depois passei em primeiro lugar na PGM Santa Cruz e o Capibaribe um mês depois. Aí comecei a ser aprovado aí nas provas. Eu falei que o cara era fera, né, gente? Falei para você. Aí, atualmente, você está onde? Você é procurador legislativo, não é isso? Isso, na Câmara de Itacoaxetuba, que é região metropolitana, aqui de São Paulo, ao lado de Guarulhos, próximo de Mogi das Cruzes. E, como se diz, é uma ponte, porque fica próximo de tudo. Então, os concursos de São Paulo, para mim, ficou perfeito. Às vezes eu faço somente só para não perder a prática. Porque aqui, eu gastava pra caramba para sair do Nordeste, para vir para São Paulo. E agora que eu estou em São Paulo, eu não vou fazer? E algo que você falou, eu lembrei também. A gente olha assim, por exemplo, no PCI, concursos. Um monte de concursos lá em São Paulo, a remuneração 4 mil, 3 mil, não vou sair daqui para fazer. Aí, depois, agora a gente já tem você, por exemplo, o Fernando, só procuradorias, que nos auxiliam nesse tipo de informação. Calma, mas tem honorários, o pessoal recebe, o salário não é esse que está no edital, né? E às vezes as pessoas não sabem. E graças ao trabalho de vocês, agora a gente está por dentro, né? Vocês, inclusive, são responsáveis pela concorrência até aumentada em São Paulo. Paulo, Exatamente. Investe aqui. Eu tenho um colega que ele tinha uma tia que morava em Guarulhos e ele falou, olha, eu vou me mudar para casa da minha tia, eu não tenho R$1 no bolso, vou ficar o mês todo lá tentando fazer provas em São Paulo, sabe? Vou fazer todas que tiverem na região. E aí, lutando, e todo estudava no Unesp e passou. É procurador legislativo também lá em Atibaia, primeiro ele fez em Rio das Pedras, enfim, passou também.
Ele migrou do Nordeste para São Paulo e passou o mês todo fazendo várias provas. É uma história um pouco parecida com a tua aí, quando decidiu se jogar em São Paulo, né? E foi frutífero. E eu queria te perguntar uma coisa. Você, então, saiu daquele foco ali da PGE, não vou focar agora. Tu focou na VUNESP ou em procuradorias municipais? O edital da VUNESP dá para conciliar com outras provas tranquilo? É uma banca muito específica que você tem que focar e responder muita prova VUNESP, só focar na VUNESP. Ou ela tem um perfil que dá para conciliar. Tanto que você mencionou que estudou uma peça de Guarujá e acabou que o tema também caiu, né? Então, dá para fazer um estilo assim, PGMs, ou tem que focar a VUNESP é um estilo próprio? A VUNESP, eu gosto muito da VUNESP porque ela é uma prova, eu acho, tem gente que não gosta, né? Mas assim, eu acho ela uma prova justa, na mesma linha da FCC, né? Então, por exemplo, eu já não gosto de Sebrae. Sebrae, para mim, é um dos meus calos, até hoje é meu calcanhar de Aquiles, mas VUNESP e FCC, elas meio que seguem o mesmo raciocínio. A diferença é que eu já discuti muito com meus amigos, é que você estudar especificamente para a VUNESP é legal se você realmente estiver focado nos concursos aqui em São Paulo. Porque, por exemplo, outras procuradorias, outros concursos que sejam uma banca FCC, você vai sentir um pouco de dificuldade, porque a VUNESP, ela, como é que eu posso dizer? O nível dela, você vê que a FCC aumenta mais um degrau de dificuldade. Então, quem quer fazer concurso para São Paulo, é bom fazer só VUNESP, porque você vai se adequar à gramática da VUNESP, à forma de cobrança, e vai ver que ela segue uma linha de raciocínio. Todavia, se você quer fazer concurso como o FCC ou Sebrae, aí não é bom você fazer apenas questões VUNESP, porque meio que você não vai ter o raciocínio adequado para fazer essas provas. Tanto que quando eu voltei a fazer questões FCC, eu senti uma certa dificuldade, por causa da forma de cobrança. Então tem que ver aí qual o melhor ponto. Se é VUNESP que você quer São Paulo, que daí sim, é bom fazer só questões VUNESP, você pega o feeling, né? Você pega o raciocínio da banca. Ou tem que conciliar VUNESP, FCC, Sebrae. Eu brinco dizendo que a VUNESP tem a capacidade de colocar todo o edital em uma prova de 80 questões só. Apesar, por que isso? Porque você tem questões que cada alternativa fala de uma lei diferente. Né? A gente vai ali para algumas leis esparsas, imóveis, ECA, registros públicos, enfim, diversas leis eles conseguem colocar nas questões, né? Então, não é uma prova fácil, é uma prova que eu considero difícil. Eu até brinco que quem passa em VUNESP tem um QI elevado. O Ramon já pensa o contrário de mim. Para mim, o CESP está em primeiro lugar. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Falando disso de conhecer o perfil da banca e que a banca sempre tem aquela mesma linha, usa a mesma gramática, a pessoa vai se aprofundando e se especializando na banca. Em relação à segunda fase, eu vejo algo, e eu queria te perguntar a tua visão sobre isso, diversifica muito, não os temas a gente vai chegar lá e vai identificar que a banca gosta de alguns, tem predileção, mas as peças, são muitas peças variadíssimas, assim, cobra diferente do CESP, sempre tem como uma contestação, então em 75% das provas, das últimas provas de advocacia pública, a peça era uma contestação, e na VUNESP não. Já caiu agravo interno, suspensão de segurança, informações de mandado de segurança, ação rescisória, a própria contestação. Eu até anotei aqui que embargo da execução caiu 3 vezes. Então, assim, tem uma diversidade de peças maior do que as outras bancas. Então, você acredita que a segunda fase VUNESP, diferente das demais, explora uma gama maior de peças e a pessoa tem que estar preparada para isso, surpreende, ou dá para seguir uma linha ali, olha, a banca tem uma predileção por essa daqui. Porque nas minhas últimas pesquisas, cada prova eu ia identificando uma peça diferente. Nossa, como a VUNESP varia a cobrança, né, de peças. Não tem como dizer assim, a VUNESP gosta mais da peça X, ou há uma peça de predileção da banca. Assim, o que eu notei ultimamente é porque a VUNESP para a segunda fase, além de não exigir, na sua maioria, né, a consulta leu tudo, então não precisa você citar artigos e tudo mais, então para mim isso já é uma facilidade.
mas ela segue um padrão de concursos passados. Apesar de ter várias peças, mas a maioria das peças, ela sempre vai seguir aquele padrão de cobrança. É que nem Enem. Enem sempre vai ter, ou a OAB, por exemplo, sempre vai ter vários temas ou várias peças, mas sempre a cobrança vai seguir aquela linha de raciocínio. Responsabilidade civil, por exemplo, apesar que pode mudar a peça de contestação para uma apelação, mas a pontuação, a parte de espelho de você citar, praticamente segue a mesma lógica. Então, eu praticamente decoro, né, vejo os espelhos anteriores antes de fazer uma prova, porque praticamente vai ser aquilo. Ela não vai passar. Pode ser que ela surpreenda, por exemplo, uma ação rescisória de São José dos Campos. E eu nunca fiz uma ação rescisória lá, eu tentei seguir o raciocínio e tudo mais, mas geralmente ela gosta muito de contestação. Procuradorias do município, ela gosta muito de contestação, ela já cobrou desapropriação há muito tempo, lá no 2012, 2010, nunca mais eu vi essa cobrança, mas contestação e recurso é a preferência dela em PGM. Contestação e recurso, né? Isso, principalmente contestação, porque a gama de argumentações que você tem que fazer são bem maiores do que recurso. Eu vi, por exemplo, nesse caso da rescisória, pode pegar muito candidato de surpresa, né? Acostumado a estudar os esqueletos de contestações, recursos e tal. E o que o Ramon falou é interessante porque, independente da peça cobrada, o que importa mais, assim, além da formalidade, é o próprio conteúdo, né? Então, tem uma licitação, responsabilidade civil do Estado, são temas que são explorados. Tributos em espécie. Eu já vi prova da VUNESP cobrando, em mais de uma oportunidade, a análise da constitucionalidade de uma taxa. Gosta muito de cobrar. Então, cai diversas peças, mas a fundamentação legal, o Yuri está dizendo, olha, eles repetem. Se você começar a estudar os espelhos da banca, vai identificar, né, assuntos que são explorados. Você tocou num ponto interessante, que é isso da questão da consulta, né? Em quase a totalidade das provas, a VUNESP não permite a consulta à legislação. E você apontou que você gosta disso, né? Então, não é na sua visão, algo ruim. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho com o pessoal isso. Tem gente que tem receio de fazer a prova sem o VAD, porque coloca nele toda a expectativa. Eu vou achar tudo que está ali e o VAD é a minha salvação. Sem ele eu não vivo. Como é fazer uma prova que não tem consulta? E a banca, nesses casos, exige que você indique o dispositivo? Não, né? Então, eu tenho uma preferência pela VUNESP nesse aspecto, porque, por exemplo, FCC, o espelho, geralmente, se você não citar o artigo ou citar o artigo incorreto, você já vai perder pontos. Então, a prova é muito corrida de um FCC, por exemplo, então eu não gosto porque o VADMEC você já tem que estar com um bom manuseio dele. Então, provas como SEBRASP e FCC, que não exigem consulta, para mim é muito mais tranquilo de fazer o raciocínio. Da mesma forma, a VUNESP. A VUNESP, pessoal, mas eu tenho que citar artigo tal. Nenhuma das provas que eu fiz até agora, inclusive que eu gabaritei espelho, simplesmente eu não citei artigo algum. Eu fazia apenas o esqueleto padrão da peça e apenas ia seguindo o raciocínio de boa. Impugnação ao valor da causa, como é que eu posso dizer? Responsabilidade civil, ilegitimidade passiva. É sobre, na verdade, os tópicos, às vezes é bem resumido, quem já viu minhas respostas que eu já deixei lá, é bem tranquilo. Então, é você saber, como diria Jorge Ottoni, na época que ele me deu um auxílio, não tem palavras vãs no enunciado. Por mais que o enunciado seja curtinho, sempre vai ter alguma coisa. Se tem um prazo lá, se tem uma data, pode ter certeza que ela vai pontuar decadência ou prescrição, ou sobre a prescrição trienal ou quinquenal. Tira e queda. Tem um calendário, geralmente é recurso, não vai ser pedido de suspensão. Então, você vai ter que saber as datas, ali se foi feriado ou não, o cômputo de prazo, mas toda palavra que tem lá no enunciado é alguma coisa que ela quer e vai pontuar. Por isso que apesar de tranquilo e o enunciado curto muitas vezes, mas a gama de alegações que você faz, como a prova da FITO de Osasco, quem puder depois ver, tem até no Drive lá, você vai ver que bem curtinho o enunciado, mas em compensação teve várias questões que eu tive que levantar para poder gabaritar a peça. Fito, né? Legal, vou até dar uma olhada depois. Você lembrou bem. Várias provas do Unesp que a gente vê tem o calendário lá, né?
O que outras provas não tem é ruim, porque a gente tem que fazer o calendário à mão. Mas já está aí uma característica que eu posso distinguir do CESP. Eles não costumam cobrar peça e colocar prazo para o candidato datar a peça. Já a VUNESP, sim, tanto que vem esses calendários, né? E aí tem que ter atenção redobrada. É dobra de prazo, fazenda pública, é contagem de dias úteis, é a suspensão de prazo do final do ano. Tem muita gente que esquece. E é uma pegadinha danada, né? Esquece de contar ali os 20, de 20 a 20, né? Dezembro e janeiro, que estão suspensos, e isso é pego. E a banca lhe dá uma ajuda, coloca lá o calendáriozinho, já dá para ir marcando, né? Então é mais uma característica da banca. Gosta de, quando cobra recurso, tem que ficar atento a esses prazos. Tu diria assim, em um grau de cobrança, quais as disciplinas que vêm mais nas peças? Administrativo? Geralmente as peças da VUNESP, até porque por ser contestação, sempre eles vai vir responsabilidade civil ou alguma coisa relacionada a concurso público. Então a preferência da VUNESP é sempre isso. E tanto que ela pontua até a questão dos fatos, ou quando tem uma relação obrigacional de contrato, e câmaras municipais é que gosta disso. Então, dos fatos, às vezes você pensa que não, mas a VUNESP pontua os fatos, como por exemplo, um contrato de licitação, alguma coisa, você tem que falar que é o quê? Há um contrato, né, um objeto, que é um nexo causal entre a obrigação do contrato com a parte, como é que eu posso dizer? Deu um branco aqui, mas enfim, até os fatos pontuam porque você tem que dizer os requisitos. Da mesma forma, a responsabilidade civil, que a VUNESP gosta, você vai ter que falar os requisitos, que é o quê? Uma conduta omissiva ou comissiva, um nexo causal, um resultado, e tem que fazer um breve resumo sobre isso para dizer se houve ou não responsabilidade civil do município. Então, elas sempre repetem esse padrão. Da mesma forma como aconteceu em São Bernardo do Campo, aconteceu também em Francisco Morato, a questão de impugnação à execução fiscal, impugnação aos embargos da execução fiscal, ela também quer que você fale requisitos que, quem puder dar uma olhada, vai ver que ela praticamente repetiu algumas coisas lá. Então tem esse fator que ela gosta de preferência. Responsabilidade civil é quando cai peça, mesmo que seja recurso, questão de nomeação de concurso público, ou tudo. Algo que eu achei interessante foi na peça de São José do Rio Preto, que ela trouxe uma novidade que até eu me embananei um pouco, que é a questão dos juros, né? Juros teve uma tese do STJ, um tema novo, e ela cobrou ali. É importante depois, quem puder também, dar uma olhada nessa peça de São José do Rio Preto, que possa ser que caia domingo também algo relacionado. Vocês estão vendo que a VUNESP é mais difícil que o CESP. Eu vou sempre falar isso. Mas vejam só. Pelo que o Yuri está falando, é aquela coisa em relação a qualquer banca, né? Você estudar os espelhos anteriores, buscar entender a fundamentação que a banca traz, porque às vezes repete, né? Quando você fala dos fatos, eu me preocupo muito porque tem gente que gasta muitas linhas. E a prova, tanto da VUNESP quanto de outras bancas, a quantidade de linhas é limitada. Então, o poder de síntese é hora de aplicar. Não copiar o enunciado, né? Escrever mesmo os fatos direitinho, se a prova não dispensar. E sintetizar, trazer o que é mais importante. Não gastar tantas linhas só com os fatos, para que o mérito seja bem construído, né? E não falte nada. Veja só. Isso de fazer a prova objetiva e subjetiva no mesmo dia. A VUNESP costuma ter prova objetiva de 60, 80 questões, não é isso? Não sei se passa disso. Geralmente é 60 questões. 60 questões. A maioria das provas são 60 questões, vez ou outra 50 e vez ou outra, como São José do Rio Preto, 80, que agora é o caso de Jundiaí. E é interessante também essa questão, porque eu já discuti com um amigo meu, porque eu acho que na VUNESP há duas comissões de elaboração de provas. Por exemplo, prova como a objetiva de Itapevi, prova como a objetiva de São José do Rio Preto, prova foi uma determinada banca, pela redação e tudo, é tanto que nesse tipo de prova, eu sinto que há uma diferença de cobranças que até às vezes eu vou mal. Eu percebi isso. Já tem outra, que eu acho que é outra banca também, que fez provas como Serquilha, Itacoaxetuba, Poá, de outra região, que eu vi que a prova é mais tranquila, né? Então, tem, eu acho que essa variante. Na prova objetiva... Isso, eu acredito nisso pela forma de cobrança.
Eu tenho quase convicção que há essa divisão na VUNESP, pela forma de cobrança que fazem. Qual foi a minha pergunta que eu me perdi aqui? Em relação a isso de primeira e segunda fase no mesmo dia, como é que tu se preparou para isso, para as duas fases em conjunto? Já treinava as peças? Deixou para depois? Isso é importante, porque eu tenho a seguinte visão, o pessoal fica bem preocupado, né? Quando eu começo a estudar peças, e se eu quiser fazer prova VUNESP, eu já tenho que estudar as peças agora, e eu costumo dizer o seguinte, aprender o esqueleto de uma peça é muito mais tranquilo do que aprender o conteúdo todinho que você vai colocar lá para fundamentar, né? Mas como é que tu aconselharia as pessoas para esse estudo de uma prova que tem a primeira e a segunda fase no mesmo dia? Como conciliar o estudo para ambas? Meu amigo também, grande Arthur, não sei se ele está assistindo aí, mas ele me falou algo muito importante, porque assim, como eu já fui procurador do município, então eu já via isso todos os dias na minha atividade, no meu dia a dia, contestação, preliminares, então praticamente eu decorei todas as argumentações. Hoje em dia eu não estudo peças contínuas, geralmente eu pego uma semana antes da prova, VUNESP, por exemplo, para ver apenas os espelhos. Eu não treino, eu só faço dar uma leitura nos espelhos. Na parte objetiva, essa sim. Porque não adianta você ter a discursiva corrigida, não fazer uma boa nota na discursiva ou ter tese gabaritada se você não puder ter ela corrigida, né? Então, na VUNESP, a objetiva é uma das fases mais importantes que você deve priorizar. Quem não tem uma prática como advogado ou tudo mais, é bom você tirar pelo menos 1 ou 2 dias para treinar uma peça anterior. Pegar uma peça, botar lá, manual. Como eu já tenho uma prática do dia a dia, então para mim é tranquilo essa parte. Minha preocupação maior é objetiva, que ainda hoje eu tenho uma certa dificuldade. Mas objetiva é prioridade, porque querendo ou não, muitas vezes você pode até gabaritar o espelho ou a discursiva, mas você tem uma nota muito baixa na objetiva e às vezes pode influenciar. Geralmente quando a nota é 60, quando as questões são 60 questões objetivas, se você realmente quer ficar dentro das cabeças, você tem que fazer no mínimo de 49 para cima. Então você já vai estar garantido de que vai ter sua prova corrigida, e daí, na discursiva, você já tem que ter uma noção, né? Ou você treina, se você não tem experiência, como eu, no caso, ou você tenta memorizar os espelhos para estar no papel. Uma questão de linhas, por exemplo. Eu não pulo linhas na VUNESP, eu não pulo nenhuma linha. Então, então sempre eu uso praticamente as 2 horas. Eu entrego faltando 10 minutos à prova, 5 minutos, mas só 100% escrevendo. Só o rascunho que eu uso para botar umas ideias ali, mas tem que escrever diretamente na prova, senão não dá tempo. Você não consegue finalizá-la. E Jundiaí serão 2 horas também, né? Eu vi. Tem 80 questões objetivas, né? Acho que 70 de conhecimento específico, 10 de português e 2 horas para a subjetiva. É como ele falou, não dá tempo. O rascunho precisa fazer o brainstorm ali, né? A chuva de ideias, colocar os tópicos. A peça é tal, o fundamento é tal, não posso esquecer disso, disso e disso. Tópico. Já começa a redigir, né? E por isso que quem não tem experiência é bom treinar esse aspecto aí para ter memorizado os argumentos. Não adianta você ficar pensando, não, você já tem que ir com o argumento e já botando para descer, como se diz. Além de comprar livro, assim, de peça, porque eu sempre gostei de fazer um estudo a longo prazo, sabe? Eu não me preparei pós-edital. Então, primeiro eu estudei, formei a base, depois fui fazendo as provas. E o que eu pensava? Eu quero construir o meu próprio material, o meu próprio espelho. Para isso, eu pegava espelhos da banca e copiava a estrutura do esqueleto ali, até com as palavras que a banca usou. Então, eu pegar aqui o treino subjetivas ou o drive do Yuri, vi uma prova lá da VUNESP, tem lá o endereçamento, os pedidos, etc. Eu construo já um esqueleto aqui. Como é a contestação? O endereçamento é assim, qualificação, algo bem topificado mesmo de esqueleto, com a fundamentação de cada peça, para na semana de véspera, né? Só revisar os esqueletos. Mas o foco é a objetiva, como ele destacou aqui, você tem que se preparar para tirar uma pontuação alta. Imagina, como o Yuri falou, a prova tem 60 questões. Se você não tirar 49, 50, 50 e pouquinho, você não está na briga pelas vagas, são poucas vagas, né? Então, não foca exclusivamente na segunda, estuda para a primeira. Inclusive, o estudo para a primeira, se tu está estudando ali tributos, responsabilidade civil do Estado, agentes públicos, que o Yuri falou que era a segunda fase, tu vai aproveitar esse estudo aqui para fundamentar lá. Né?
E cada vez mais eu vou ressaltar isso de análise de provas anteriores, porque a banca repete muito. Eu tinha uma visão, antes de conversar com o Ramon, que a prova da VUNESP era muito dispare, cada prova cobrava uma coisa. Né? Mas não, é a falsa impressão de que são peças diferentes. Mas os temas, como ele falou, se repetem. Né? E vai ter hora que o mesmo tópico ali cobrado na PGM X vai ser cobrado na PGM Y, ainda que uma peça diferente. Algo que veio em uma contestação, o mesmo ponto pode vir em uma apelação. Né? A peça é diferente, mas o tema é o mesmo. Então, dica aí do Ramon, quem não tem prática da advocacia e tal, para um momentinho para traçar esses esqueletos de peças. E eu queria que você dissesse assim, quais seriam suas apostas para a PGM Jundiaí e umas dicas para o pessoal utilizar durante esses 3 próximos dias aí, que é a retona final. O que é que tu fazia na reta final mesmo, nos últimos dias, para objetiva e subjetiva? Quem lembra aí, lembra que, por exemplo, a VUNESP, essa questão até de cobrança de coisas iguais, que foi em 2019, em que caiu 3 finais de semana, acho que foi Valinhos, Piracicaba e outras provas. E a VUNESP não liberou o gabarito, o espelho, né, nem a prova, antes dessas provas. Quando saiu posteriormente o espelho, pode-se notar que praticamente foi a mesma coisa. Tanto que eu achei até isso engraçado na época, mas foi praticamente a mesma coisa, relacionada a coisa de servidor público e concurso público, mandato de segurança, só mudou os recursos. Um foi agravo regimental, outro foi apelação, outro foi alguma coisa, mas a síntese foi a mesma. É tanto que a VUNESP, não divulgou os espelhos antes do acontecimento das provas, que foram em finais de semana seguidos. Mas, por exemplo, nessa altura do nessa altura do campeonato, o que é que eu faço? Por exemplo, o que eu aposto. Geralmente, a VUNESP, tanto em Procuradoria Legislativa quanto Procuradoria do Município, ela pega coisas que são atinentes às atividades do dia a dia. Na PGM é o quê? Contestação, relacionada ao quê? Responsabilidade civil. Então, é um dos temas que eu aposto, responsabilidade civil e contestação. Outra questão também da Procuradoria do Município, execução fiscal. Ela não vai pedir para você entrar com execução fiscal nem nada. Geralmente é o quê? Os embargos, que a parte entra e você vai impugnar esses embargos. É outra coisa do dia a dia do procurador do município. Recursos, também, geralmente é o quê? Apelação. Recurso extraordinário, pode ser? Pode, mas na prática mesmo diária, geralmente é apelação. Não tem para onde correr. Como um agravo, pedido de suspensão liminar. Eu vi cobrando, eu acho que foi na PGM São Paulo em 2014, e em Sertãozinho foi Serrana, que cobrou pedido de suspensão liminar, mas aceitaram o agravo, né? Mas são coisas, exceções, esse tipo de peças. Então, contestação e recurso de apelação ou impugnação aos embargos da execução fiscal, eu acho que é uma das boas pedidas para a galera revisar. Nessa reta final agora, por exemplo, assim, parecer. Possa ser que caia parecer? Pode. Mas como ela já cobrou nessas últimas provas de câmeras municipais, eu acredito que não venha cobrar novamente. Geralmente, parecer é algo que é da minha atividade enquanto procurador legislativo. É tanto que a maioria dos pareceres de licitação são em câmaras municipais. Da mesma forma, informações de mandado de segurança é mais da atividade do procurador legislativo. Informações de ação direta de inconstitucionalidade, procurador legislativo. Recurso extraordinário, que já caiu, também foi de Câmara Municipal. Então, Procuradoria vai ser mais isso. Contestação, impugnação aos embargos da execução fiscal ou apelação. Possa ser que a VUNESP inove nessa vez. Mas eu acredito que não, porque são 2 horas de prova e ela quer ver sua síntese de argumentação para sua atividade posteriormente, sabe? Será que você, enquanto procurador, realmente vai saber defender o município na grande massa de demandas que tem? Então, eu acredito que possa ser mais prevalente a contestação. No tocante à preparação, além da leitura dos espelhos, para o objetivo eu pego as leis que elas mais gostam de cobrar, né? Decreto 201, que é a parte de prefeito, ela sempre cobra uma questão, um concurso ou outro que ela não cobra, mas a maioria cobra uma questão disso, já é tiro e queda, questão de lei de diretrizes da educação, esqueci agora. Sempre tem uma novidade, principalmente com as alterações recentes que teve. Então eu pego essa legislação, Estatuto do Idoso, eu sempre dou uma lida, porque ela gosta muito daquela questão dos 60, 65 anos de gratuidade de transporte, né? Então, praticamente é questão batida, ou se não, fazem parte lá
não sei o que lá do Estatuto do Idoso, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia, tá? Então você tem que saber essas partes, Estatuto do Idoso, Lei do do ECA, SUS mais ou também, né? menos. Às vezes. Como é? Às vezes cai lei do SUS. Sim, também é uma das preferidas dela, lei do SUS. Então, geralmente, eu estudo mais essas leis, sim. Aquela lei de concessões e improbidade administrativa, ela adora. Então, diferente da FCC, que a FCC tem uma preferência, predileção, por quê? Por lei de licitação. Geralmente, a maior parte da prova de administrativo em FCC é licitação. Na VUNESP, não. É isso que eu acho interessante na VUNESP, porque ela não cobra muita questão de licitação. Perguntando aqui se você acha que vai cobrar lei de licitações. Não, eu acredito que não, porque não teve alteração no edital. Possivelmente não. Possivelmente, se Estatuto dos Servidores, tem que ler. Quando, por exemplo, lá tem uma legislação espaço no final do edital, com certeza dê uma lida no Estatuto, que vai cair uma questão da lei orgânica, você tem que saber, da Constituição Estadual. Pode cair? Pode. Geralmente é os legitimados em ADI. Quem são os legitimados em ADI? Mas lei orgânica e Estatuto dos Servidores é obrigação você ter dado uma lida se você quiser acertar uma questão. Que geralmente ele deixa 5 questões, 3 a 5 questões do Estatuto e da lei orgânica, na VUNESP, né? Então, geralmente eu passo para isso. Não adianta eu ir ler o básico, porque o básico pressupõe que você já estudou há um bom tempo. É pegar essas leis esparsas. Tudo que for de lei esparsa, eu dou uma lida final de semana antes, durante a semana, que é para relembrar esses detalhezinhos. Estatuto da deficiência também. Tem umas questões lá de porcentagem, de transporte, de garagem, estacionamento. O VUNESP adora isso aí também. Então é bom até fazer questões no concursos, no TEC, né? Questões anteriores, para ver esses dispositivos que a banca gosta dessas leis. Então, leis esparsas e legislação local, né? Como o Yuri está falando, a lei orgânica, o Estatuto dos Servidores, quando é prova de Câmara, tem o regimento interno da Câmara, não é o caso de Jundiaí, mas serve para outras provas. Então, essa reta final é a hora de pegar essas especificidades, né? E, às vezes, eu tenho colegas que brincam dizendo, já é a 10ª prova VUNESP que eu faço, eu quebro a cara porque não li nada da lei do SUS, da lei, enfim, da lei orgânica, teimei e estava lá na prova. E continuo teimando e perdendo posições por causa de uma questãozinha ali. Ah, mas vale a pena ler a lei do SUS para a prova VUNESP? Veja só, a gente já sabe que toda prova vai ter uma questão, e essa questão vai ter diferenciado do colega. Começa mapeando, faz umas questões no que concurso, um monte, todas da VUNESP lá, já vai vendo o que a banca gosta de cobrar dessa lei e cai para cima, né? E é isso. Exatamente. Inclusive, quando Arthur, meu grande amigo Arthur, ele gosta muito de VUNESP, ele, quando vem aqui para casa para a gente estudar junto, véspera de prova, tipo no sábado, a gente pega manhã, tarde e noite só lendo essas coisas principais do que cai. Coisa que eu tava errando, que eu tava puta, era aquela lei de pedido de suspensão de liminar, que geralmente cai. A VUNESP sempre tem uma questãozinha dessa. Eu tava errando besteira. Caramba, eu tô errando isso, errei 3 concursos seguidos. Peraí, quero ver se eu não decoro agora. Aí, esse tipo de coisa. Mas é sempre lei esparsa, porque o básico pressupõe que você já está estudando há muito tempo. Então é hora de você lapidar as questões extras, que é justamente isso. Lei de... qual é a outra lei que ela gosta mesmo? Que ela faz tempo que ela não cobrou, que é a de recursos hídricos. A Bia está até perguntando. Resíduos sólidos, lei de resíduos sólidos. Como é? Bia, essa parte que a gente está falando aí, dessa reta final, o Yuri se referiu à primeira fase, nessas leis que a primeira fase gosta de cobrar. Da segunda, ele estava falando em relação aos temas, que vão variar de acordo com as atribuições do próprio órgão. Então, se você é procuradoria do executivo, né, procurador municipal, estadual e tal, pode cair agentes públicos, responsabilidade civil do Estado, é mais comum. Já em Câmara Legislativa são outros temas, então é bom dar uma olhada nos espelhos. Eu lembrei aqui de uma coisa agora, você falou sobre informações e mandado de segurança, que costuma cair em prova de Procuradoria Legislativa. Eu só fiz uma prova VUNESP e caiu informações e mandado de segurança e era relacionada a coisa de servidor e concurso público. Eles gostam mesmo, né, desse tema. Empresarial, como é a cobrança? Cai empresarial em Jundiaí? Nesse concurso, foi um diferencial que eu vi, que tem uma matéria específica de direito empresarial, né? Então, eu, no meu estudo, é pegar o básico, saber aquele do Código Civil.
pegar o Código Civil, tentar ler os artigos de sociedade anônima, limitada, o que é denominação, o que aceita firma, essas coisas, o básico. Na minha opinião, é o que eu farei. Em relação à outra questão... Sim, coletivos. É Estatuto do Idoso, Estatuto da Deficiência, sempre cai. Lei de Saneamento Básico, também, que ela gosta muito da VUNESP, e teve umas alterações recentes, 2021. Ambiental também, a questão das resoluções. É bom dar uma lida que ela sempre repete questões de ambiental. Cai lei de falências, possa ser que sim, porque esse edital de Jundiaí foi a primeira vez que eu vi um edital, uma parte tão específica de direito empresarial. Possa ser que caia, mas eu não vou perder tempo estudando isso, não. Por exemplo, né? Dá uma olhada também. É uma banca que também cobra, né? Às vezes, novidades legislativas, então o que mudou ali na lei de falência, dá uma olhadinha e vê o geral, né? Os requisitos para pedir falência, recuperação judicial, a parte mais geralzona. Claro que a banca pode surpreender e cobrar um tópico lá bem escondido. Às vezes acontece. Eu já vi uma prova da VUNESP que cobrou o último artigo, se não me engano, de alguma das leis. A colega comentou comigo, a Amanda Alcântara. Ela disse, como é que a VUNESP cobrou o último artigo? A gente nunca nem leu esse artigo. Ninguém, eu tenho certeza. Eu não me lembro agora se era do Código Penal, qual código era. Mas o artigo assim, que ninguém... O meu travou aqui, voltou. E a VUNESP teve a capacidade de cobrar. Mas tipo, você vai arriscar deixar de estudar o que a banca cobra bastante para estudar aquele tópicozinho, né, que talvez possa cair, né? O colega está falando aqui que cai também penal. Olha, penal já... Não é de Jundiaí? Penal, mas geralmente é crime contra a administração pública. Dar uma olhada nas questões anteriores da VUNESP, na parte de procuradoria, que você vai ver o padrão. Ela sempre repete os mesmos assuntos, a mesma coisa. Então, para dar uma revisada agora, de hoje para amanhã, pega no que é concurso o filtro lá, ou no TEC, e bota só procurador, nível superior, direito penal, VUNESP. Pronto, você vai ver o que ela está cobrando. Geralmente é a mesma coisa. E é bem lei seca, assim, né? No máximo, súmula. A banca gosta bastante de súmula. Tem até questão que vem assim, de acordo com a súmula do STJ ou do STF. Então, dar revisada em súmula é importante também nessa reta final aí. Eu já acho assim, que em primeira fase, outro ponto que a VUNESP tem de positivo é essa linha que segue. Tem muito tema que é igual. Eu já vi que cai, por exemplo, além disso, das súmulas, lei dos juizados especiais, sempre tem uma questãozinha ali. Ação rescisória, processo civil, sempre tem uma questão, né? Então, resolução de questões, seja para a primeira ou para a segunda fase, eu considero uma importante estratégia de revisão, sabe? O pessoal... Método é algo muito particular, né? Cada um tem o que se adapta melhor e o que traz resultado. Mas para mim sempre foi treinar, sempre foi responder muita questão. E eu sou a menina que defende o CESP. Mas quando eu fui fazer uma prova VUNESP, eu falei, agora eu vou estudar só questões VUNESP para fazer essa prova. E foi a overdose de VUNESP para tentar identificar, né, ali uma coisa ou outra, que a banca gostava de cobrar. Como o Yuri falou, até a gramática é diferente entre uma banca e outra. Né? Então, se especializar na banca, se tu quer só procuradorias ali de São Paulo, bora de overdose de VUNESP. A Ariel está falando em português também, ainda tem a bendita, né? 10 questões. Português eu acho que vai ser mais a questão de interpretação, vai dar um texto e tudo. Eu não estudaria, não, é mais interpretação mesmo, texto, pegar as questões principais, né? De interpretação de texto. Que eu também não sei por que botaram português nessa prova. Era para botar 80 questões normais de direito. É o calo. Não, toma aqui 10 questões aí para vocês se estressarem. O pessoal está preocupado também com a PGE Rio Grande do Sul, porque parece que vem muita questão de português. Eu já fiz prova com questão de português, acho que Câmara de Cotia, procurador legislativo. E eu parti do mesmo pressuposto. Olha, eu vou estudar para gabaritar direito e português eu vou na cara e na coragem. Vou na interpretação de texto e se vir uma ou outra. E sempre acaba dando para responder, né? Não vem coisa complexa como viria num concurso de analista judiciário, questão de português, e aí uma gramática bem pesada.
que dá para responder. Só quando cai informática que não tem jeito. Tem que dar uma olhada em algum resuminho de véspera de algum curso, nos tópicos básicos, assim. Mas, pessoal, português a gente depende para tudo, né? Para escrever melhor, para que a gente escreva a peça e não seja penalizado, porque a VUNESP também penaliza. Tem um tópico lá no espelho de pontuação que vai ter decréscimo de pontos se você cometer muito erro ortográfico, né? Eu ia até falar sobre isso, Yuri, você que já alcançou pontuação total em prova VUNESP, como é a correção? Eu digo isso porque eu, olhando alguns espelhos, notei que, por incrível que pareça, parece ser bem mais rígida do que o CESP em relação a alguns pontos. Teve uma prova VUNESP que eu vi que o erro de endereçamento, a pessoa zerava a peça, independente da peça estar correta. O cara errou o endereçamento a Deus. Eu fiquei assim, minha Nossa Senhora. Já o CESP isso depende. Tá escutando que eu tirei o fone, descarregou aqui. Nessa prova de Jundiaí, se você errar o endereçamento, também é zero. Então, depende muito do edital. Tem editais como Sorocaba e outros que o endereçamento você errando, você só vai perder alguns pontos. Mas essa agora, são duas coisas importantes, que o edital até está conflitante. O edital diz o seguinte, que na objetiva, na folha de resposta, você tem que usar caneta preta. Aí tem outro tópico. Como é? O meu travou foi o teu, acho que foi o teu. O meu Ave Maria, tá dando umas travadas mesmo. Mas tá escutando? O edital de Jundiaí, o endereçamento errado zero, né? Zero. E também tem que estar atento que tem que ser caneta preta para escrever, porque o edital diz o seguinte, que você pode escrever de caneta azul ou preta, mas no outro tópico diz que é um dos motivos de você zerar se for diferente da caneta preta, né? Tem uma contradiçãozinha no edital de Jundiaí aí. Então é bom todo mundo escrever caneta preta. Gente, a importância de... A pessoa pensa que é besteira, mas é meu celular falando que vai descarregar. Estudem as regras de competência para endereçar ao juízo competente, certinho, sabe? Se não zera a peça, tira muito ponto. Então tem que saber o endereçamento. Vai lá ver o fundamento de cada peça. Ah, uma apelação, eu dirijo para quem? Sabe? Eu sempre digo assim, antes de se preocupar com a própria estrutura de uma peça, eu tenho que saber alguns aspectos processuais. Primeiro, o cabimento dos recursos e das peças em si, né? De qual decisão cabe apelação, agravo do instrumento e tal. Então, a recorribilidade das decisões é importante. A gente trabalha com curso com correção e direto o aluno me perguntar, mas por que apelação? Porque da sentença que é a apelação. Parece ser básico, assim. Mas a pessoa perder ponto na prova, zerar uma prova inteira, mesmo com a argumentação correta, porque você endereçou para o juiz errado, ou porque errou a peça e o fundamento. Então, assim, isso que é a minha impressão de dificuldade maior em relação, quando comparado ao CESP, né? Porque o CESP traz pontuação para o endereçamento, 3 ou 2 pontos, mas não zera. E a VUNESP, eu me espantei, assim, meu Deus, o endereçamento e tal. Fiz até um post aqui no meu Instagram, alertando o pessoal sobre isso. Então, não adianta tu argumentar bem também e errar o endereçamento da peça, né? O espelho VUNESP, vários espelhos VUNESP que eu vi, tinha lá menos 10 pontos. Podia perder até 10 pontos por ilegibilidade, não organização dos parágrafos bonitinhos, erro de ortografia. Então, a gente estava falando de português, eu ressalto isso aqui. Quanto mais você lê também espelho de prova, vai estudando, vai conhecendo os termos, e não precisa juridiquês excessivo, que a banca quer uma resposta enxuta, objetiva, direta, né? Não precisa estar inventando demais, trazendo estrangeirismo, joga latim, joga não sei o quê. Não, divide o tópico, fundamentação, pedidos, né, dos fatos, é o básico. E como Yuri falou, uma coisa que Jorge Ottoni me ensinou, que é justamente essa questão. Por exemplo, às vezes você não pode saber determinado conceito ali, mas o importante é você fazer o quê? No tópico que você abrir, ilegitimidade passiva, abrir o tópico e resumir ali, responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, já colocar direto no tópico, que o examinador, quando bater o olho, vai lá, já botou aqui, já apontou, acho que ele nem lê todo isso. Foi uma dica que Jorge Ottoni me deu e até hoje eu sigo e tem dado certo. O examinador nem lê. Pode ter certeza, ele já identifica ali que você sabe o tópico e sabe a fundamentação. No caso de prova com consulta,
né, o dispositivo legal, que está ali no meio do parágrafo, ele não para nem para ler palavra por palavra. Tem examinador que vai ler, é claro, você tem que construir um bom parágrafo. O que a gente está dizendo é, se você já facilita a vida do examinador, melhor ainda. Coloca o próprio Exatamente. complemento logo do lado e discorre. Bateu o olho ali, foi. Quem puder, depois é só dar uma olhada na minha resposta do FITO, que eu divulguei, e do FITO e do parecer de Itacoaxetuba e Cerquilho também, que você vai ver os tópicos como organizar. E a resposta às vezes é bem resumida, mas já no tópico já tem a resposta que o examinador quer. O link na bio do teu Instagram, né? É. Pronto. A colega que chegou depois, concurseira PGMs. Olha, o Yuri estava falando aqui dessa reta final, você revisar aquelas leis esparsas que estão lá no edital da VUNESP, Estatuto do Idoso, Lei do SUS, e outras leizinhas chatinhas que às vezes caem, e aí você dá uma olhada em questões da banca para identificar esses artigos mais cobrados. E a legislação local é importante também, né? A lei orgânica do município, a Constituição Estadual, ele falou que nem tanto, é mais a lei orgânica e o Estatuto dos Servidores, né? Então dá uma olhada, dá uma conferida. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A prova objetiva e subjetiva, as duas são de manhã, né? Não tem divisão. De manhã começa de 8 horas a objetiva e só objetiva, né? E à tarde, a partir das 14h30, é a discursiva, a peça, no caso, né? Que é 2 horas de duração. Entendi. Porque quando eu vi 2 horas no edital, eu pensava, então é na sequência, mas não, tem a pausa para o almoço. Olha. Essa prova vai ser 4 horas a objetiva, vai ser cansativo. Olha a importância do treino, assim, durante a preparação regular, né, do candidato. Você vai se preparando, de vez ou outra, para treinar a subjetiva, para se deparar com esse tipo de caso. Uma prova que deve ser respondida em 2 horas. Você tem que ler com atenção o enunciado e marcando todas as palavras. Olha o que o Yuri falou. Mesmo que o enunciado tenha uma linha, não tem nenhuma palavra ali em vão. Então, o examinador não colocou à toa, né? Então, você tem que ir puxando para o que você vai colocar na peça. Não perder tempo com rascunho grande. É aquele jogo de ideias ali, palavra-chave, e já vai direto construir a tua peça. São 2 horas. Parece muito para uma peça que não vai cobrar, por exemplo, a menção de dispositivo legal e você não vai ter que manusear o VAD. Mas não, o tempo passa assim, ó. Né? A gente olha pro relógio rapidinho, meu Deus, 1h30 eu não construí ainda a peça e tal. E como o Yuri falou, às vezes vem um enunciado pequeno, mas a fundamentação enorme, né? Dicas para não errar o endereçamento. Estudar vários espelhos de banca, estudar o próprio Código de Processo Civil, quando fala, eu devo dirigir a apelação ao juízo X, mas quem vai analisar as razões é o juízo Y. Então, as regras processuais civis mesmo, de cabimento das peças, a qual juízo se dirige, né? Inclusive, eu ia te perguntar uma coisa. Em relação à segunda fase, costuma cair algo de juizado especial da Fazenda Pública e tal? Na segunda fase, não. Na VUNESP, até hoje, eu não vi, né? Eu não vi. Essa questão do endereçamento também, geralmente a prova vai dar o endereçamento. Eu só vi isso pegar, o bicho pegar mesmo o endereçamento, mas foi em Piracicaba ou foi em Valinhos, em que se você errasse o endereçamento para o relator ou para o tribunal pleno, zerava. Então, para recurso, realmente é interessante, mas todas as provas que eu já vi até hoje, de VUNESP normal, endereçamento praticamente já está no enunciado, já para você não se prejudicar. Só em recurso, que eu vi que realmente era para o candidato sabia que era para o relator ou era para o tribunal pleno, né? Teria que saber isso, a folha de interposição, assim, quando é contestação, o processo já está em andamento, então já existe um juízo perante o qual está tramitando a ação. Então você vai endereçar para ele. Ainda que você alegue, por exemplo, incompetência do juízo, mas você vai endereçar para aquele juiz ali que está, né, processando a demanda. Em relação aos recursos, você vai identificar para onde se dirige, ter esse cuidado que o Yuri falou. É para o relator, é para o presidente, é para o colegiado. Então, revisar essas regrinhas é importante. E é uma banca que, como ele falou, já traz no enunciado ali. Foi protocolada a ação perante o juiz da vara tal. Né? Então, já tem lá. Já o CESP não, costuma às vezes colocar tipo,
um ente imaginário. Então, você tem que colocar um xizinho, vara da comarca, tal. Mas é interessante que vocês olhem espelhos anteriores para ver os modelinhos de endereçamento. Muita gente até me pergunta o seguinte: eu devo endereçar ao juiz ou ao juízo? Porque o novo CPC fala ao juízo. As últimas provas que eu vi não tinha problemática quanto a isso. Ainda estava endereçando ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz e tal. Não tinha problemática quanto a essa regrinha que o CPC trouxe, né? Uma coisa curiosa, Yuri, eu vi há pouco, antes de entrar na live, uma peça da VUNESP, na verdade, um parecer da VUNESP, que no lugar de colocar o órgão consulente ou interessado, vinha o nome endereçamento ao ilustríssimo senhor secretário de obras, que foi quem solicitou o parecer. Eu achei curioso isso, de ele se dirigir ao consulente como ilustríssimo senhor, então, e nomeou na tabela de pontuação como endereçamento do parecer. Eu não tinha visto isso, o costume, né, de trabalhar com peças das outras bancas. Achei bem interessante. Geralmente, nessa parte de endereçamento parecer, eu não coloco da forma como eles colocam. Eu coloco interessado, aí sim, né, nessa parte, que eles têm que considerar a pessoa quem pediu, né, o parecer e tudo. Nesse aspecto Então, também eu achei interessante essa parte que eles botaram, porque eu nunca vi isso na minha vida, primeira vez. Mas eles consideram, né, colocando interessado, que é o nome da pessoa que solicitou, né, ou pessoa ou órgão que solicitou. Então, Isso, exatamente. não colocar do jeito que eles colocam, não tem problema. O importante é indicar alguém como interessado. Exatamente. Até hoje eu não tive problema, né? Pelo menos eu, nesse aspecto, nunca tive problema, não. O colega está perguntando aí, serão 4 páginas para a peça, mesmo sendo 2 horas? Costuma ser quantas páginas? Geralmente é 4 páginas. Eles não... É 4 ou 3? Não me recordo agora, mas sempre eles seguem, quando é 2 horas de prova, é sempre um número de páginas. Acho que é 4 mesmo, sempre. Eles não mudam isso, não. Mesmo quantidade de linhas e tal. O outro colega perguntou ali sobre o Código Tributário Municipal. Eu indicaria até buscar eventuais distinções em relação ao CTN, né? É sempre algo que é uma boa pedida, ver se tem alguma diferença de disposição quando comparado ao CTN. Por que você está rindo? É porque quem fez a pergunta agora foi meu melhor amigo, né? Lá de Campina Grande, Delano. A gente estuda junto desde a faculdade, né? Ele perguntando aí quando é que eu vou lançar o material de peças. Eu só vou lançar se você for coautor comigo. Quando você for coautor comigo, eu lanço. Que nem Artuzão. Artuzão. Vai cobrar, viu, esse material aí, ó. Do Yuri e do Artuzão, colega, um amigo nosso aí, ele já lançou o livro dele aí. Já lançou. Só falta a gente. Oh, que beleza. Seja bem-vindo, colega aí. Olha, é tão bom essa união, é tão bom ter pessoas em nossa trajetória, né? Que a gente batalhe junto, que se inspire um no outro, que tenha essa admiração, que celebre por conquistas. Acho que é bem bacana. Ao longo dessa trajetória de estudos, eu fiz bastante amizade. Eu já te segui há bastante tempo. A gente já indicava teu perfil para as pessoas irem buscar espelho de prova, dicas e tal, mesmo sem ter com esse contato que a gente está tendo hoje aqui, face a face, mais próximo. Já acompanhava o seu trabalho, já admirava, porque a gente está nessa vida não para concorrer. Eu vou continuar afirmando que a concorrência é comigo mesma. E auxiliar os colegas é algo muito nobre. Você parar o seu tempinho ali para trazer uma dica para outra pessoa. E você sempre vem fazendo isso, né? Então, um monte de informação vem do seu perfil, vem do perfil do Lucas, do colega Fernando. E tá aí todo mundo para se ajudar mesmo, né? Olha, o Yuri vai fazer a prova, mas está aqui, tá dando dicas para vocês de como se preparar para a prova. Os concorrentes, né? Ele já é procurador, continua fazendo prova e está aqui destinando o tempinho dele para vocês. A gente vai encerrando a live e, Yuri, eu queria te agradecer muito. Dicas valiosíssimas que eu tenho certeza que o pessoal vai usar. Fica aberta aqui a casa para você e outras oportunidades. Não só aqui nas lives, mas na equipe do treine, porque você é uma pessoa que tem super a acrescentar, seja na primeira, seja na segunda fase. A Rayana está falando ali, Rayana é uma das professoras, né, do treine, maravilhosa.
tá ali agradecendo o apoio do Yuri e outros tópicos que vão além, né, das próprias dicas para as provas. E é isso, é uma honra tê-lo aqui. Esse carinho que o pessoal está deixando aí para você nos comentários é merecidíssimo. Então, agradecer. A gente marca outras lives, fala de outros temas, quem sabe para comentar, né, sobre a prova da PGM Jundiaí. Vamos ver o que vai ser cobrado pela VUNESP. A gente comenta e traz outras dicas. Olha que Quero bacana. agradecer aí ao meu amigo Delan, né? Sempre presente na minha vida nos momentos ruins e momentos bons. Ele esteve presente nas minhas agonias, choro. Ele me viu, eu dentro do poço, e ele me viu sair dentro do poço, esteve comigo, não arredou o pé. Ao amigo Ives também presente, a amiga Rayana, acho todos os demais, mas principalmente aí Delano. Delano também, ele que me ensina penal. Penal eu tô aprendendo com ele que me dá as aulas aí. Delano é um cara fenomenal. Daqui uns dias vocês estão vendo aí ele sendo aprovado para a magistratura e dando um show. E para mim ele é exemplo de vida. Desde a faculdade, e é mais que amigo, é um irmão, viu? É um irmão ele. A gente vai ficar na torcida, vai pelo magistrado sim, com certeza. Quem se esforça colhe os frutos, né? Não tem erro. Então, amor, brigadão. Fiquem vocês todos com Deus. Fique o Yuri com Deus também. Uma excelente reta final. Tem mais uns dias aí para a prova. Segue as dicas. A gente vai deixar a live salva. Boa prova a todo mundo. Boa viagem. Se cuide. A gente está no período de pandemia. Tem que ter a todos para estudar, para continuar batalhando. E a gente vai ver muito mais ainda o Yuri por aqui. Um beijo, brigadão, pessoal, pela audiência aí. Obrigada, viu, Yuri? Já, nada, precisar, estamos à disposição. Às vezes eu demoro a responder a galera, mas é porque eu também estou estudando, gente. É pressão o tempo todo. Verdade. Um grande abraço. Obrigada a todo mundo. Obrigada ao Yuri. E a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.